Lord Voldemort ressurgiu em osso, carne e sangue. E ainda por cima vestindo um modelito novo, né? Só esqueceram de trazer de volta o nariz. Ok, eu sei que essa piada é mais velha do que o Nicolau Flamel, mas é ótima mesmo assim, vai. Você acha que Harry Potter e o Cálice de Fogo é apenas sobre garotos cabeludos com os hormônios em fúria? É apenas o ano em que não teve quadribol por causa do torneio Tribruxo? É aí que você se engana, porque o torneio Tribruxo e tudo que aconteceu do começo ao fim desse ano foi movido por uma máquina da fama, vaidade, insegurança e, acima de tudo, manipulação e conspiração. E acredite, ninguém escapou dessa máquina, nem mesmo Dumbledore. Mas a questão é, quem estava por trás dessa máquina? Ou o quê? E qual foi o preço que se pagou por causa disso? Meu nome é Jéssica e vou te guiar nessa investigação. Hoje, você é um repórter investigativo para o Profeta Diário. Já deixe seu like, o seu hype, comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse caído de paraquedas no torneio Tribruxo sem escolha. Corujinha, não se esqueça de se inscrever na toca, porque aqui é como a casa dos Weasley, todo mundo é bem-vindo. Acenda sua lamparina, pendure em sua Firebolt e voe comigo nessa viagem eletrizante por Harry Potter e o Cálice de Fogo. Depois se aconchegue na toca da Corujinha. Pegue sua cerveja amanteigada, seu suco de abóbora, ou quem sabe, né, sua poção polissuco. E só não bebe na frente de ninguém, tá? Nesse vídeo, vamos analisar as evidências que mostram que foi o próprio sistema o arquiteto de toda a tragédia, especialmente por causa da insegurança dos mais novos e a segurança e a confiança excessiva dos mais velhos. Harry Potter, o garoto que todo mundo conhece o nome. O menino que sobreviveu, acostumado a ser o centro das atenções de uma forma positiva e também negativa. Mas e se de repente esse menino, no auge da puberdade, tivesse um rival? No jogo, no amor e na magia. Desde o primeiro frame que Cedrico Diggory, interpretado por Robert Pattinson, apareceu, ele estava formando aura. Atraente, bonitão, carismático. E logo depois, descobrimos que é alguém muito talentoso com a magia. Na cena da chave de portal, enquanto o nosso trio de ouro se esborracha no chão, e não sei como ninguém quebrou o braço, Cedrico levita graciosamente junto com os outros adultos. Será que ele está treinando para Crepúsculo? Até aqui, Harry só experimentava essa rivalidade com Draco Malfoy, interpretado por Tom Felton. Ele queria derrotá-lo mesmo que precisasse feri-lo, mas é óbvio que Harry nunca considerou o Draco como um exemplo a ser seguido, nem alguém com quem se compararia ou invejaria. Tanto que, quando Draco e Lucius o provocaram na Copa Mundial de Quadribol, ele nem deu bola. Agora, quando entra em cena alguém justo, leal, generoso, bondoso, admirado por todo mundo e amigo da galera, aí sim o bichinho da inveja começa a corroer o nosso protagonista. Ainda mais quando Harry Potter volta a se reencontrar com Cho Chang, interpretada por Kate Lang, apanhadora do Corvinal, no Expresso de Hogwarts, e ela lhe dá aquele sorrisinho tímido que logo faz o estômago do nosso protagonista revirar mais do que o rosto dele quando ele tomou a poção polissuco. Vamos dar uma pausa no tema Cedrico e falar sobre o outro alvo dessa máquina da fama. Ron Weasley. Ele é um fã que idolatrava Victor Krum. O problema começa quando esse ídolo inalcançável frequenta o mesmo ambiente que Ron e demonstra ser de carne e osso. E o que é pior, enquanto Ron não tem coragem de assumir os seus sentimentos por Hermione, muito menos fazer algo a respeito, Krum se encanta por ela e, como o grande apanhador que ele é, toma a dianteira para conquistar Hermione antes mesmo de Ron entender que ela é uma mulher. O pesadelo da insegurança de Ron não para por aí. Ele é o sexto filho homem dos Weasley e até aqui medroso e péssimo em esportes, tirando o xadrez de bruxo. Krum é o oposto. Ele pode ser um pouco mais ríspido e ter suas dificuldades sociais. Porém, ele é um gênio do quadribol e tem uma aura de estrela do esporte que parece mel para várias meninas
E também aquela energia de macho alfa, que faz com que os outros homens abram espaço para ele. E chegou o dia em que Durmstrang, Beauxbaton e Hogwarts terão seus campeões para o torneio Tribruxo. Victor Krum, para nenhuma surpresa, foi escolhido como campeão de Durmstrang. Fleur Delacour foi escolhida como campeã de Beauxbaton e Cedrico Diggory foi escolhido como campeão de Hogwarts, para a felicidade de geral. Porém, as chamas de repente voltam a se azular e o nome Harry Potter simplesmente é cuspido pelo cálice de fogo. Por alguns infinitos segundos, o salão principal fica silencioso, a ponto de ser possível ouvir um alfinete caindo no chão. Até que ele é obrigado a se levantar e, na frente de 3 escolas e sob os olhares de revolta de várias pessoas, até mesmo do próprio Rony, se dirigir para onde os outros campeões estavam. E sentir na pele o que é um Dumbledore calmo. Calmo, sereno, tranquilo, né? Calmamente perguntou a Potter. Harry, você colocou o porto. Calmo, sereno. Que pergunta calmamente as coisas, né? Que não levanta o tom. Que quase não joga o Harry pela janela. Imagina se fosse irritado. Ai. Voltando. Então, mas e agora? O que vai fazer com o Harry? Ele vai competir? Não vai? Afinal de contas, ele não tem 17 anos. E Dumbledore deixou a escolha para Bartol Crouch Sr., que fala que Harry não tem escolha e que ele é o 4º campeão do torneio Tribruxo. Hogwarts vai competir com 2 campeões. E é claro que Madame Maxime e Igor Karkaroff, os diretores de Beauxbaton e Durmstrang, ficaram fulos da vida. É claro que obedecer regras é bom. Afinal de contas, são elas que mantêm o mundo em harmonia e também em ordem. Porém, e quantas regras são obedecidas cegamente, ao pé da letra, especialmente são feitas por pessoas paranoicas e que perderam seu senso de humanidade? Obedecer às regras a qualquer custo, mesmo que interfira na integridade moral e física de alguém, como foi no caso de Harry Potter. Bartol Crouch Sr. é marcado pela tragédia familiar e também pela vergonha e pela frustração de ter perdido a chance de ser ministro da magia. Então é claro que ele ia fazer Harry Potter competir no torneio Tribruxo, custe o que custar, doa quem doer. E não podemos esquecer que o Ministério da Magia da Grã-Bretanha estava muito acostumado a passar uma imagem de que tudo está perfeito, ocorrendo bem tranquilinho, quando na verdade, a situação era outra, bem diferente. E que não reconhecia o perigo mesmo que estivesse debaixo do nariz, como no caso do torneio Tribruxo. Uma funcionária do Ministério da Magia desapareceu e ninguém fez absolutamente nada. E essa frieza se repete com os outros adultos, enquanto eles trocam farpas, fazem discursos burocráticos e acusam de passados suspeitos. Ninguém pergunta se Harry está se sentindo bem, se ele está disposto em enfrentar esse pepino de se tornar um campeão tribruxo. Ele vira uma peça no tabuleiro político, apenas uma isca usada para capturar o culpado, seja lá quem for. Inclusive, Dumbledore pediu para Moody vigiar Harry Potter, sem que ele percebesse. Será que a melhor opção foi essa? Deixar acontecer naturalmente, acreditando que um único professor ia dar conta de evitar que o desastre acontecesse? E o que poderia dar errado, Afinal de contas, Alastor Moody é um auror renomado, experiente e também paranoico. Só que é curioso, não é? Porque o cargo de defesa contra as artes das trevas é amaldiçoado. E ninguém consegue ficar mais de 1 ano lá. Por que chamar justamente o professor de um cargo amaldiçoado para vigiar o Harry Potter? Não seria melhor outro cargo? Outro professor com um cargo mais seguro,
dentre todas as pessoas que acusaram Harry Potter de colocar seu nome no Cálice de Fogo, a que mais pesou para o mais novo campeão do torneio Tribruxo com certeza foi Ron. De um lado, tem o Ruivo com um complexo de inferioridade e que se sente apagado por ser o melhor amigo do menino que sobreviveu. Do outro lado, temos Harry, que ficou muito frustrado por esperar que pelo menos o seu melhor amigo pudesse entender que ele não faria aquela loucura. Percebe como as tramas desse filme vão se desenvolvendo através da comparação, da vaidade e da insegurança? Será que se Ron não se comparasse com Harry, achando inferior e invisível perto do melhor amigo? Será que se ele não tivesse inveja da fama e da glória eterna que Harry estaria para conquistar, ele ainda acreditaria que Harry Potter seria capaz de arriscar a própria vida? Porém, o que importa é que Harry Potter ficaria mais rico e mais famoso, e Ron Weasley ficaria mais distante ainda de qualquer mérito. Então, essa briga entre os dois diz mais respeito ao quanto Ron Weasley se sente insignificante do que as possíveis ambições de Harry Potter. E para piorar a situação, vem Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário, e sua pena de repetição rápida. A primeira tática que ela utiliza é a comparação. Claro que Harry é menos experiente, menos maduro do que os outros campeões. E supôs que ele estava assustado ou ansioso, ou que deveria estar. Da mesma forma, Rita começa a explorar a tragédia adolescente de Harry, pois coisas tristes costumam vender mais, não é mesmo? Para a surpresa de geral, quem está se dando super bem no amor é Hagrid. Ele se apaixona e é correspondido pela mulher de ossos graúdos, Madame Maxime, a diretora de Beauxbatons. Aqui é a história de amor tradicional, né, em que os opostos se atraem. Uma dondoca, uma madame cheia de nome-toques e frescuras se encanta pelo brucutu com hábitos rústicos. E Hagrid até penteia o cabelo pra impressionar Madame Maxime. Os encontros entre os dois trazem um quentinho no peito e umas boas risadas, porque Hagrid, quando está se sentindo seguro, penteia os cabelos desgrenhados, leva ela para encontros, dá flores e até avança o sinal no baile de inverno. Mas foi graças a esse encontro que Harry descobriu que vai enfrentar dragões na primeira tarefa. Então vem uma das cenas mais nojentas do filme. Os Bottoms Potterfed. Ao mesmo tempo em que Harry estava sendo ridicularizado pelos alunos da escola, ele teve a decência de avisar o Cedrico que a primeira prova seria dragões, para que fosse o mais justo possível com todos. Até em Hogwarts existe o bullying. E aí eu me pergunto, cadê os adultos? E outra, será que no meio de tantas matérias não tinha um dia para ensinar aos alunos o que é respeito e empatia? E da mesma forma que no nosso mundo, Hogwarts incentiva a competitividade e a rivalidade. Primeiro por causa da Taça das Casas, né? E não só isso. Muitas vezes os alunos da própria casa acabam competindo entre si, ficando bravos um com o outro, justamente porque se um aluno perde pontos, todos vão perder. Agora imagine no torneio Tribruxo, em que Cedrico é o verdadeiro campeão de Hogwarts e Harry Potter é simplesmente um abelhudo. E a questão é, e quando alguém muito esperto, muito sagaz, percebe isso? Essa competitividade acabou causando brechas para que o Moody entrasse e ganhasse a confiança de Harry. Logo depois de contar para Cedrico sobre os dragões, Draco, meu pai vai saber disso, Malfoy, começa a provocar Harry, que responde à altura. Quando Sonserino tenta atacá-lo pelas costas, Moody intervém e transforma Draco numa doninha. Minerva McGonagall, interpretada pela eterna Meg Smith, o repreende, afirmando que não transfiguram alunos como forma de punição. Moody dá uma de criança birrenta, fazendo caretas, e então chama Harry para conversar sobre a primeira prova do torneio Tribruxo e o orienta a usar a varinha para conjurar a Firebolt. Moody aqui soube usar como ninguém a vaidade e a confiança de Harry Potter em relação ao quadribol para que ele pudesse garantir que o menino vencesse essa prova. Será que transformaram o desafeto de Harry em uma doninha para que Harry gargalhasse e abaixasse suas barreiras foi uma estratégia?
E não é só isso. A única pessoa que defendeu o Harry do bullying que ele estava sofrendo foi o Moody. Então é óbvio que Harry ia acabar confiando muito nele. Nesse momento, Moody aproveita das falhas do sistema e da omissão dos outros adultos para criar um vínculo de gratidão com Harry. Boa estratégia, não é? E então chega a primeira tarefa do torneio Tribruxo, onde Harry enfrentou o Rabo-Córneo húngaro e quase fez o favor de colocar o castelo abaixo no processo. Depois disso, finalmente faz as pazes com Ron. O café da manhã foi constrangimento com vergonha alheia. Harry tentando conquistar Cho Chang com seu melhor sorriso e acabando por se babar todo. Ron ganha roupas a rigor super parecidas com um filme de contos de fadas, só que não. E ainda por cima tem a chance de se mostrar como um nobre leão dançando junto com Minerva. Será que ainda hoje ele é zoado por isso? É aqui que o filme deixa de ser sobre magia e se torna um espelho da adolescência. Comparações, rejeições, inseguranças que nenhum feitiço resolve. Ron Weasley não conseguiu convencer Hermione Granger apenas por finalmente compreender que ela era uma menina, pois ele não conseguiu convidá-la com o respeito que ela merecia, a tratando como um último recurso, ou como se fosse obrigação dela não olhar para ninguém, apenas para os dois. Harry Potter, mesmo com todo o seu charme e articulação perfeita do quer ir ao baile comigo, não conseguiu convidar Cho Chang para o baile e ficou muito triste. A dupla dinâmica conseguiu companhia para o baile apenas no último segundo, Parvati e Padma Padma. E Hermione, que sempre foi rejeitada por Ron e insultada por Draco, finalmente tem a sua revanche, ao se arrumar toda e ter uma noite maravilhosa ao lado de Krum, que está louquinho por ela, especialmente pelo fato de que ela não está correndo atrás dele. Aqui é curioso, não é? A Hermione foi a primeira a romper com qualquer estereótipo. Ela deixou de ser a insuportável sabe-tudo para se tornar uma mulher bonita, empoderada e desejada. Ela finalmente descobriu que conseguia ser mais do que ela é. Será que não foi esse empoderamento e esse rompimento com o estereótipo que fez com que ela, no filme seguinte, fez com que Hermione tomasse a dianteira e criasse a Armada de Dumbledore? Afinal de contas, ela era muito mais do que apenas uma bruxa inteligente. Harry e Ron, por outro lado, apreciam tédio com dor de cotovelo. Mais uma vez, a inferioridade, a inveja e os ciúmes que Ron não sabe como lidar fazem com que ele perca a cabeça e humilhe Hermione, dizendo que ela está confraternizando com o inimigo. Então, Hermione lança a frase que deveria estar no caderninho de notas de muitos caras por aí. Next time there's a ball, pluck up the courage and ask me before somebody else does. And not as a last resort. A segunda tarefa está se aproximando, e aquele ovo de ouro parece mais sua vizinha louca gritando com um cachorro no quintal. E você não está entendendo bulhufas. E aqui vem a cena mais bizarra de toda a saga. Ah, Potter, eu não te agradeci adequadamente. Vai pro banheiro dos monitores e mergulha seu ovo em água quente. Já pensou você é uma aluna de Hogwarts, ou pior, uma francesinha de Beauxbaton, e tá andando distraída e ouve essa frase sem contexto? Ou pior ainda, já pensou se você é o Harry? Se você recebe esse convite pra tomar um banho no banheiro dos monitores e de repente Cedric Diggory tá lá te esperando para trocar estratégias. Nossa. Bom, nessa cena do banheiro dos monitores que o Cedrico não está lá, a gente descobre que o Harry nunca tomou sol na vida. Bom, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Murta Gêmea aparece e explica como Cedrico conseguiu decifrar o enigma do ovo. Harry tem 1 hora para procurar um tesouro que lhe foi tirado. Algo muito importante para ele. O que será? No filme, é Neville que dá um guelricho para Harry Potter, faltando poucos minutos para iniciar a segunda tarefa. Fleur, para variar, é desclassificada logo de cara. Harry perde bastante tempo tentando libertar tanto Ron quanto Hermione. Primeiro, Cedrico chega com Cho Chang e depois Victor Krum chega com a cabeça de tubarão numa cena não pause. Harry liberta não apenas Ron, mas também a irmãzinha de Fleur e quase morre afogado. Somente quando ele usou o acêndio do fundo do poço, ou melhor, do fundo do lago para o segundo lugar, por sua integridade moral,
e seu protagonismo inabalável. Apesar de Dobby fazer muita falta nesse filme, eu particularmente amo que foi o Neville que entregou o Gilricho para o Harry Potter. E faz muito sentido, porque os dois são marcados pela profecia. E os dois perderam os pais, apesar dos pais de Neville ainda estarem vivos. Além do mais, os dois são muito subestimados. Harry por ser o mais novo e menos experiente do que os outros campeões, e Neville por ser um medroso e desastrado. Porém, nesse filme, Neville Longbottom mostra sinais de que ele está se empoderando, abrindo as portas para que ele se tornasse um líder da resistência no futuro. Nesse filme, sem querer, Neville começou a mostrar o seu heroísmo, mostrando também que ser herói não é ter força física ou saber usar magias de ataque. No caso de Neville, foi simplesmente conhecer herbologia e saber como transformar esse conhecimento de herbologia na prática. É isso que é sabedoria. Agora vamos falar sobre a polêmica do segundo lugar de Harry. É engraçado porque o mesmo sistema rígido que fez o Harry Potter correr risco entrando num campeonato que ele não se inscreveu, foi o mesmo que considerou a sua nobreza e a sua integridade moral. Harry Potter foi o último e quase não concluiu a tarefa. Porém, foi uma escolha dele, para garantir a segurança da irmãzinha de Fleur. Então, ele escolheu a lealdade e a vida acima da vitória. A ética acima do desempenho. Beleza, pode ter sido uma dose de protagonismo que fez ele ficar em segundo lugar? Sim, mas também foi uma atitude de protagonista. A nobreza que Harry Potter nunca abriu mão. Harry, Ron e Hermione estão com Hagrid, comemorando o segundo lugar de Harry e também a sua amizade. A celebração, então, é brutalmente interrompida. No meio da floresta, eles encontram Bartol Crouch Sr. caído no chão. Houve um ataque dentro de Hogwarts. Harry é levado à sala de Dumbledore e, sozinho, percebe uma bacia diferente. E, ao se curvar, perde o equilíbrio e cai de cabeça na memória fria da penseira. É ali que ele assiste ao julgamento de Igor Karkaroff, o atual diretor de Durmstrang, e reconhece um jovem que está sempre em seus sonhos, o insano Bartol Crouch Jr., responsável por capturar e torturar os Longbottom, pais de Neville. O ar congela. Bartol Crouch Jr., um dos comensais da morte mais cruéis e leais ao Lorde das Trevas, está livre, e o pior, ativo, e ninguém sabe o seu paradeiro. Os sonhos recentes de Harry Potter se tornam uma evidência apavorante. Rabicho, Voldemort e aquele jovem comensal devem estar tramando alguma coisa que envolve Harry Potter. O caos não é uma profecia distante. Ele está se espalhando e o perigo está se fechando em torno do próprio Harry. Onde estaria este servo leal do Lorde das Trevas? Pela primeira vez em anos, o poderoso Dumbledore quebra, diante da ameaça real e invisível que está dentro dos muros do castelo. Ele está se sentindo impotente e ansioso. Algo fundamental está fugindo completamente de seu controle e ele não sabe o que é. A máquina da tragédia não está apenas funcionando, ela tem um arquiteto escondido. E Dumbledore sabe que o tempo está se esgotando. E aqui está a cena que prometeu tudo e não entregou nada. Chegamos na terceira tarefa do torneio Tribruxo. O campo de quadribol foi transformado num terrível labirinto. Só que não. Vemos os campeões do torneio Tribruxo correndo loucamente de um lado para o outro e os únicos obstáculos são as trepadeiras vivas que se fecham e se movem toda hora. Fleur Delacour foi o maior desperdício desse filme. Apesar da escolha até inteligente de fazer que Beauxbatons fosse uma escola apenas feminina e Durmstrang ser uma escola masculina, a Fleur não foi desenvolvida. Ela só é uma mulher muito bonita, mas também a gente nem sabe por quê. Sem contar que o filme reforçou o estereótipo da histeria feminina, já que ela só corre de um lado para o outro, né? A única tarefa em que a Fleur teve sucesso, que foi a primeira, não apareceu, só mostrou o Harry. Os outros campeões foram completamente ignorados. Então só sabemos que ela passou pela tarefa, mas o que ela fez e como ela fez só tá no livro.
No filme, a Fleur é apenas uma mulher histérica que, sob pressão, começa a gritar e correr, chorar. Quem assiste Harry Potter e o Cálice de Fogo e vê essa loirinha apavorada, nem imagina o quanto ela vai ser importante para a Ordem da Fênix no futuro. Krum foi vítima da maldição Impérios. Ele estava sob ordens para deixar o caminho livre para que Harry Potter chegasse até a taça de qualquer jeito. Só que o nosso projeto de vampiro romântico desarma Krum. A quinta série bate Harry Potter e Cedric Diggory e eles começam uma correria. É um puxando a camisa do outro, rasgando o uniforme do coleguinha. Sob o estresse e pressão extremos e adrenalina dos ataques de Krum manipulado, tornou a competição bem desesperada e desesperadora. Cedric foi pego pela trepadeira viva e Harry quase o deixou para trás, mas no último minuto mudou de ideia e o salvou, escolhendo a vida de seu rival. Harry é um personagem bastante complexo, que possui diversos dilemas morais e que nessa parte é confrontado pela sua sombra. Houve um momento de egoísmo, e o desejo de ser o primeiro, ou seja, a grande ambição de Harry, fez com que Harry pensasse em deixar o Cedrico para trás, sacrificando o seu rival. Porém, Harry mostrou que sempre há tempo de mudar de ideia. Cedrico até fala para Harry pegar a taça sozinho, já que ele o salvou. Mas Harry insistiu. Só que a taça Trebruxo era mais do que parecia. A taça Trebruxo foi transfigurada em chave de portal e levou os dois diretamente para o cemitério. Rabicho aparece carregando uma criatura deformada que lembrava um bebê. E sem que tivesse tempo de reagir, Cedrico é atingido por uma Avada Kedavra e cai desfalecido no chão. O comensal joga o bebê no caldeirão e faz o ritual macabro. O caldeirão então pega fogo. Lord Voldemort ressurgiu em osso, carne e sangue. E ainda por cima vestindo um modelito novo, né? Só esqueceram de trazer de volta o nariz. Ok, eu sei que essa piada é mais velha do que o Nicolau Flamel, mas é ótima mesmo assim, vai. Então Voldemort pega sua varinha com rabicho e dá só uma olhada no close das unhas, limpinhas e lixadas no melhor estilo amendoado. E logo chama suas paquitas, ou melhor, seus comensais. A marca negra surge no céu, e um a um, os caveirudos vão aparecendo. E vocês sabem aquela expressão adorável, eu avisei? Durante 13 anos, imagine o quanto de gente que falou que Lucius, Crabbe, Goyle, McNair e assim por diante eram comensais. Então Voldemort começa a fazer manha por seus capangas. Ai, ninguém foi atrás de mim, nem mesmo você, Lucius. E o loirão platinado, como alguém acostumado a se safar de tudo, afirma que se tivesse algum sinal, ele teria ido na mesma hora. Mas Voldemort é sagaz, ele não cai nessa não. Aí Lucius fala, ai, essa cara que eu tenho feito é minha verdadeira máscara. Tá. Agora imagina se o Lucius não estivesse tentando ser simpático. Sendo que desde o primeiro momento que ele apareceu, ele sempre tem a cara de quem entrou num banheiro de posto de gasolina na beira da estrada, no local deserto. Mas essa desculpa foi péssima, hein? E será que Lucius, ele era realmente leal ao Voldemort? Ou era leal a si mesmo? Será que ele só estava no time que ele imaginava que ia ganhar? Ou seja, era um investimento para que ele continuasse tendo o poder e o status. Mal sabia ele que ele ia cair do cavalo, né? Agora, o Voldemort fazendo manha. O Voldemort parece aquele chefe ressentido, né? Que quer ser admirado, respeitado a qualquer custo, colocado num pedestal, mas que lidera, entre aspas, pelo medo e pela pressão psicológica. Só que o problema é que nesse momento o Voldemort foi vítima de sua própria arrogância, vaidade e talvez um pouco insegurança. Se não for insegurança, pelo menos a dependência da validação externa, de ser considerado o mais poderoso do mundo.
E a obsessão, até mesmo infantil, de derrotar o Harry Potter a qualquer custo, causou a sua ruína. Ele poderia estar mais preocupado com, sei lá, né, quem sabe dominar o mundo? E com uma penca de comensais prontos para auxiliar Voldemort, ele decidiu que daria cabo de Harry Potter sozinho. As varinhas irmãs se ligaram no Prior Incantatem e todas as vítimas do Lorde das Trevas apareceram e ajudaram o jovem a escapar. De volta ao Hogwarts, vem uma cena de partir o coração. Harry em choque se agarrando ao corpo de Cédrico e Amos Diggory prontos por perder seu filho. Agora, sabe quem estava ali? O ministro da magia, Cornélio Fudge. Ele presenciou o drama da perda de Cédrico e mesmo assim demorou horrores para assumir que Voldemort tinha voltado. Quando Dumbledore e os professores de Hogwarts entram na sala do impostor, eles ouvem com todas as letras: o Lorde das Trevas voltou. Cadê o Fudge nessa hora? Apesar de que, sei lá, né? Mesmo assim, talvez ele nem acreditaria. Mas antes disso, tem um momento decisivo, onde o planejamento e a inteligência dão lugar ao impulso e ao descontrole. E em vez da vitória grandiosa, vem a derrota humilhante no último instante. Por conta da empolgação e da ansiedade, quem estava disfarçado de Moody, usando a poção polissuco, foi descoberto. E não era ninguém menos do que Bartol Crouch Jr. Aí o Harry, ainda por cima, se curva pra ver quem é. E quase leva uma dentada. E mesmo imobilizado, ele ainda tem praticamente uma ajuda do nosso protagonista sem noção, né? Ah, e você percebeu o tique do Bartol Crouch Jr.? Quando ele mesmo faz isso toda hora, né? Mas aí, quando ele está disfarçado de Moody, ele para. Com exceção do momento em que ele está perto do Bartol Crouch Sr., o pai dele. Ali, ele se descontrola e começa a fazer o tique. E Bartol Crouch Sr. percebe. Todos estão de luto e a perda de Cédrico, alguém amigo, leal, generoso e justo, escancarou o quanto o sistema bruxo acaba sendo injusto e desumano. Para descobrir o culpado, foi preciso colocar jovens em risco, colocar a sanidade de Harry Potter em xeque e perder um querido aluno. E por não ter cuidado na hora de descobrir o responsável pelos ataques, deixaram uma brecha para que Bartol Crouch Jr. passasse a perna em todos, inclusive em Dumbledore. E para honrar a memória de Cédrico, o diretor de Hogwarts prefere ser sincero e comunica a todos que o perigo está de volta. Voldemort foi o culpado. Ele voltou. Dumbledore, então, tem uma conversa com Harry e fala uma das frases mais brilhantes da saga. Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. Os alunos de Durmstrang Beauxbaton se despedem, sem esquecer de cumprimentar os alunos de Hogwarts, seus novos amigos. Harry olha tudo aquilo e abre um sorriso sutil. Ele sabe que a união é uma forma de manter a memória de Cedrico Diggory honrada. Harry Potter e o Cálice de Fogo não é apenas sobre um torneio. É sobre o custo da vaidade, as falhas da autoridade e o preço que os inocentes pagam quando o sistema é falho, permitindo que a manipulação floresça. Mas no meio de tanto caos, Harry Potter ainda nos traz uma grande mensagem. A nobreza, o senso de justiça inabalável, a lealdade e a amizade são grandes ferramentas que todos nós temos e que são capazes de fazer a diferença. E você, Corujinha, gostou de ser uma repórter investigativa para o Profeta Diário? Agora me conta, qual cena de Harry Potter e o Cálice de Fogo você gostou mais? E se você leu o livro, me conta aqui qual cena você sentiu mais falta. Para mim foi a Copa Mundial de Quadribol. Inclusive que tem aquela cena da finta de Wronski, acho que é isso que fala, que o Krum usa para capturar o pomo de ouro, mas que o Harry usou depois para capturar o ovo do dragão. Eu acho isso incrível e não tinha na cena. Nenhum nem outro. Corujinha, você gostou de fazer parte dessa investigação profunda?
Não se esqueça de deixar o seu like e também o seu hype. Compartilhe esse vídeo com outras corujinhas que também gostam de análises. Ah, corujinha, não se esqueça de se inscrever na Toca da Corujinha e também ativar o sininho, porque a próxima análise virá de salto alto e muita elegância. Posso contar com você, corujinha, para levar este vídeo para mais pessoas? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijinhos de todos os sabores e até a próxima!